Bom dia a todos. É com muita alegria, com muito amor mesmo, que nesta manhã de domingo, aqui estamos para aprender, estudarmos juntos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero agradecer a esta casa, Bezerra de Menezes, pelo convite, pela oportunidade de podermos estarmos juntos estudando mais um capítulo dessa obra tão importante. Eu sou Líbia, do Centro Espírita Del Rey Beach, e hoje o convite que nos chegou para esta oportunidade é a coletânea de preces espíritas. Está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Dentro deste trabalho, desta obra, nós vamos encontrar desde o preâmbulo a preces gerais, prece por si mesmo, prece pelos outros, preces pelos que já não se encontram aqui na Terra, prece pelos obsediados, pelos que estão passando por várias situações, seja de que natureza. O Evangelho segundo o Espiritismo, nessa coletânea, ele nos traz modelos de inspiração. Então, os espíritos, começando com essa fala, ele fala que os espíritos sempre disseram: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Pois nesse aspecto em que o pensamento é importante e direciona e influencia diretamente no teor, no conteúdo e na qualidade das nossas preces. Por que orar? Observamos que todo o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo e toda a obra de Kardec, podemos dizer assim, desde os fundamentos da doutrina espírita, os espíritos sempre estão nos inspirando a buscar um contato divino, o contato com Deus, com Cristo, através também do pensamento, nos elevarmos a Deus. Então essa é uma maneira a qual cada um de nós, através das preces, nós iremos entrando nessa conexão com o pensamento, pois segundo as nossas convicções, a maneira que mais nos toque. Então, também nessa coletânea vamos observar que os espíritos, eles jamais prescreveram qualquer fórmula em absoluto de prece. Não temos aqui, e nem está no Evangelho, com nenhuma pretensão de ser absoluto, de ter esgotado, ou somente este formato, esse modelo de prece que ele nos convida a fazer, mas sim como modelo, como inspiração. Observamos que o modelo e guia da humanidade, que é Jesus, ele nos ensinou um ponto importante de entrarmos em conexão com o Criador. Por isso, ele vai nos falar na oração dominical, o Pai Nosso, a oração universal. Jesus também nos ensina que onde estivermos um, dois ou mais em nome do Cristo, que a sua presença se faria sentida. E durante a prece, no momento que nós entramos em conexão com o Criador, elevando o nosso pensamento e sentimento em comunhão, podemos lograr ali, recebendo os benefícios que nós almejamos. Então, a coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção feita entre os que foram ditados pelos Espíritos em várias circunstâncias. Observamos que os Espíritos que ditaram a codificação, em todo esse momento, em circunstâncias diversas, nos trouxeram modelos para aqueles que se encontram ainda na timidez, aquele que ainda se encontra dentro do despreparo, para poder dali, tomando como modelo de prece, poderem se conectarem com o mais alto. Nos ensinando que podemos, desde o ponto de orar por nós, orar pelos outros e assim sucessivamente. Mas qual será o objetivo da prece? A prece, esse objetivo, consiste em elevar nossa alma a Deus. Então, é um dos objetivos importantes. Por isso, a criatura precisa buscar constantemente Deus através da oração. É o ponto de ligamento entre a criatura e o seu Criador. Observamos quando nós já estamos imbuídos do processo, do hábito da prece, ao despertarmos pela manhã, em primeiro ponto, buscamos Deus, essa conexão, o Cristo,
e a espiritualidade como ponto de partida para um dia que se segue. Também nos recomenda os bons espíritos que, ao finalizar esse dia, que possamos finalizar agradecendo a Deus. Então, se pela manhã nós já pedimos, durante o nosso processo de trabalho, durante o dia, o que nos resta quando formos deitar? Agradecer. E qual é este momento ao qual possamos estar em comunhão com o Criador? Nós sabemos que o lugar, isso independe do lugar, pois aonde está o seu pensamento, estará o seu coração. Então, não pensemos que temos que estar em um local especial para conversar com Deus. Não pensamos também que, diante de tantas situações que estamos vivendo, que a prece tem que ser feita de uma forma muito requintada, cheia de adereços, mas Ele coloca simplesmente quando estivermos em comunhão de pensamento e sentimento elevado a Deus, não importa o local. A nossa prece se fará sentida nesse aspecto. Então, não se deve considerar tampouco essa coletânea como um formulário absoluto. Tampouco a codificação faz essa referência que essas preces, essa coletânea de preces espírita, seria um formulário, infalível, não só para os espíritas, nós, mas para toda a humanidade, de forma alguma. Ele nos fala que é uma aplicação dos princípios moral evangélico desenvolvido que está neste livro, sim. Um complemento aos ditados, deles, dos espíritos, nos colocando, nos aproximando, nós, Deus e o próximo. Por isso, ao referirmos na nossa prece, que podemos sim pedir por nós, mas ao ponto que, cada vez mais nos aproximando do Criador, nós podemos deixar nesse aspecto, segundo plano, situações e nos aproximando, nos enriquecendo desse sentimento para que favoreçamos também o próximo junto a nós, Então, o Espiritismo, ele reconhece sim como boas as preces de todos os cultos, de todos os segmentos religiosos também. Dentro dessa coletânea de preces, nós vamos observar que o respeito às demais religiões, também os seus cultos, são respeitados. Mas colocamos uma referência aqui, mas aquela prece, aquela oração, aquela reza que realmente saia do nosso coração. E isso faz todo o diferencial. Pois aquele que só repete palavras, aqueles que têm o hábito tão somente do hábito das palavras repetidas, sem nenhum sentimento carregado de sentimento de amor, de caridade, de harmonia, de paz e de equilíbrio, essas preces, elas não surtem um efeito. Então, nesse aspecto, o Espiritismo não impõe nem reprova nenhuma. Cada um no seu culto, no seu entendimento, na sua elevação moral, presta esse sentimento e faz a conexão com o Criador. Então, Deus, segundo ele, é grande demais, como ele coloca, para repelir a voz daqueles que lhe implora, a cura, o alívio, o refrigério para a alma. O que está sendo colocado é a intenção desse sentimento naquilo que nós pedimos ao Criador. E nesse aspecto, essa coletânea de preces, ela é imbatível porque traz não só um caminho aonde podemos tomar como base de inspiração, mas nos coloca em um ponto importante, que é sempre reconectarmos com o Criador. Então, crer que Deus vai atender ou ater somente a estas fórmulas, porque muitas vezes na oração dominical, por exemplo, a oração primeira ensinada por Jesus, o Pai Nosso, às vezes sai tão maquinal, sai tão habitual, de uma forma tão mecânica, que nós nem sequer paramos para pensar e refletir um pouco mais no significado daquela oração. Por isso, ele nos recomenda a reflexão sentida no íntimo do nosso ser. Então, como diz o apóstolo Paulo, uma condição essencial, segundo ele, que está neste item também do capítulo do Evangelho, ele vai nos dizer que essa prece esteja compreensível, inteligível, a fim de que possa falar diretamente a nossa essência,
tocar num ponto essencial do nosso ser, que somos espíritos eternos, indestrutíveis. Então podemos observar que a prece precisa ir mais além, ela precisa se aprofundar nesse aspecto do ser espiritual. Para isso não basta que seja dito em línguas, não importa se estamos falando, orando, a nossa prece em inglês, em português e japonês, o que ela deve estar carregada é de sentimento de amor, junto ao nosso Criador, junto ao nosso próximo, isso sim. E que ela seja clara, que ela tenha o seu objetivo dentro do ponto que quer se atingir. Então, a principal qualidade que a prece deve ter de ser clara, de ser simples e concisa, né, naquilo que nós estamos buscando junto ao Criador. Então, muitas vezes, para as criaturas que pensam que palavras muito difíceis, por exemplo, isso é um ponto para alguns que se torna incompreensível também. Então, a doutrina espírita e os espíritos nos colocam dentro desse ponto que a prece, dentro dessa qualidade, ela deve ser simples, ela deve ser concisa, ela deve ser muito clara daquilo que nós realmente queremos pedir, obter em relação às nossas necessidades. Mas será que tudo que eu quero, tudo que eu almejo, que peço ao Criador, eu sou atendido nessas preces? Mesmo que essas preces sejam preces simples, claras, concisas, como coloca a doutrina espírita, precisamos ter coerência sim com aquilo que nós estamos pedindo. Será o que eu peço realmente eu necessito? Porque às vezes pedimos tantas coisas e tantas coisas nós sabemos que não nos fará feliz, não irá acrescentar no nosso desenvolvimento espiritual e moral. Precisamos avaliar como é que nós estamos orando. Será que estamos orando no ponto emergencial das situações que estamos passando? Precisamos refletir um pouco mais como nós estamos buscando essa interação com o Criador para obter a cura para o nosso corpo físico, espiritual e moral. Então não basta simplesmente buscar palavras difíceis, mas que precisamos estar imbuído de todo um sentimento adornado de simplicidade, de humildade, para que possamos deixar que o nosso espírito receba toda a intenção que seja em nós o reflexo não só dos nossos lábios, mas de todo o sentimento ao pronunciarmos aquilo que nós precisamos e queremos alcançar. Então, ele coloca em uma palavra simples: a prece deve nos fazer refletir em nós. Somente sobre essa condição a prece pode alcançar o objetivo. Porque muitas vezes, quando nós não somos atendidos naquilo que nós gostaríamos de obter, muitas vezes nós desistimos até mesmo de buscar a Deus através da prece. Bem, já que eu pedi uma vez, o Pai não me atendeu, a segunda vez eu já peço, mas o pedido não é mais um pedido simples daquele que necessita, mas já é o orgulho ditando pela necessidade. Então temos que avaliar esse encontro que nós deveremos ter com o Criador diariamente. Encontro? Sim. Através da prece nós marcamos um encontro com Deus. Mas será que para falar com Deus nós precisamos ter dia e hora marcada? Ao levantar, ao deitar, ou quando estamos no templo, quando estamos na igreja, quando estamos na casa espírita? Será que são só nestes momentos que nós vamos buscar a Deus, orar por aqueles que estão enfermos, aqueles nomes que estão nos livros de vibrações das casas espíritas, orar pelos familiares? Não, ele nos convida que a prece é o alimento da alma. É nesse momento, seja onde for, onde estivermos e a nossa necessidade. Mas quando nós temos um horário certo, há uma certa disciplina naquele que está buscando o seu melhoramento através da prece, sem esquecer que está junto a Deus para que não só ele, mas o outro também se melhore. Então, temos que buscar também reforço em nós, persistência e insistência através da disciplina,
para podermos ter também bons resultados. Então, as preces contidas nessa coletânea, ela está dividida em 5 categorias. As preces gerais, de uma forma geral, nós generalizamos também e oramos por tudo. Preces para si mesmo, sim, porque é uma força de um ponto de reforço para a nossa alma, orarmos por nós também. A prece pelos vivos, né? A prece pelos mortos, neste momento em que passa a humanidade, pandemia acontecendo, 2 anos de pandemia, quantos irmãos nossos, né, que já não estão conosco, já estão na pátria espiritual, encontram refrigério para a alma através das preces daqueles que aqui ficaram. Então, temos que ter dentro de nós esse sentimento mais profundo de amor, porque através de tantas situações que aconteceram e o mundo ainda está passando por dificuldades, temos a oportunidade de exercitar a caridade através da prece. E as preces especiais pelos doentes e obsediados é um ponto muito importante, porque tem irmãos nossos que estão doentes, literalmente doentes da alma. E aí temos visto quantos irmãos nossos padecem da problemática obsessiva. E nós temos visto que a prece é o requisito fundamental para esse tipo de enfermidade. Haja visto os tratamentos espirituais que acontecem na casa espírita. Nós todos, as casas começam com uma oração e terminam com uma oração. Se para o corpo físico nós temos uma medicação específica, para a alma também temos uma medicação específica. E a medicação da alma é justamente dar a si e ao próximo aquilo que realmente eu gostaria que fosse feito para comigo. E se precisamos aumentar esta dose de amor diariamente, no fortalecimento da oração uns com os outros, que façamos sem receio, porque todo o pensamento chega àquele que necessita. E a prece, através do pensamento, podemos alcançar e auxiliar um irmão nosso em dor e sofrimento, aonde quer que ele se encontre, nós sabemos disso. Basta pensar, orar com sentimento de amor, que essa prece chega como medicação para os nossos irmãos. Então, com o propósito, esta coletânea, ela tem o propósito de chamar a atenção sobre o objeto de cada um da prece, de tornar mais compreensível e ao alcance de todos, sem a pretensão de limitar tampouco a um formulário, como falamos há pouco, mas que possamos tomar como base de inspiração para podermos continuar no trabalho de oração. E como nós sabemos que a prece é um ponto tão importante para nós que vamos desenvolvendo, buscando o melhoramento e nos aproximamos do Criador, quando fazemos o Evangelho no lar, por exemplo, onde estamos em perfeita harmonia e sintonia com a espiritualidade superior, com os nossos anjos guardiões, com Deus, e sentimos toda aquela vibração e sintonia positiva a nos envolver, a fluidificação da água, a prece é um requisito fundamental para que possamos lograr o êxito dos objetivos que nós estamos buscando, que é a nossa transformação moral. E a prece nos ajuda nesse caminho do autoaperfeiçoamento. Então, os espíritos, a nos dizer sobre a oração dominical, eles nos falam que os espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical no início dessa coletânea. Eu achei muito interessante. Então, está colocada como preces gerais a oração dominical no início desse capítulo, desta obra, né? Da coletânea de preces. De todas as preces, ele diz, de todas as preces é as que elas chegam em primeiro lugar, porque procede do próprio Jesus. E Jesus foi que nos ensinou a oração do Pai Nosso. Está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 a 13. Então, Jesus, que é o mais perfeito, não, ele é perfeito, é o modelo e guia da humanidade, que nos veio ensinar o caminho da autotransformação através do exemplo, através das atitudes, reformando em nós o nosso caráter e nos melhorando. E nos ensinou que através da prece nós alcançaríamos. Por isso o cristão,
ele não pode prescindir de poder estar em comunhão diariamente. Se precisamos alimentar o nosso corpo físico diariamente, mantendo ele com o combustível adequado, precisamos também dar à nossa alma o combustível adequado para poder se manter em vigor, em atividade, em lucidez de espírito. Então, com efeito sobre a forma mais singela, resume todos os deveres para com Deus, né? O homem, quando ele é sim Pai, Pai nosso. Olha só primeira frase, Pai nosso, Pai de todos nós. É a oração que iguala todas as criaturas, é que nos ensina que através da humildade, através da obediência a Deus, nós chegaremos todos juntos. E reacende em nós a nossa profissão de fé, porque através da oração, através desse ponto importante, vamos reforçando, vamos criando mais força dentro da nossa fé. A fé, tudo posso naquele que me fortalece. Então, toda vez que proferimos uma prece em favor de nós ou do nosso próximo, ou agradecendo a Deus, ou pedindo a Deus, ou louvando a Deus, que são os 3 passos no pedido da oração, tenhamos em mente que tudo pedirmos ao Pai em oração, Ele nos atenderá. Contudo, em virtude de muitas das situações profundas, de dificuldades, até mesmo aquelas mais delicadas que o ser humano passa, desde a falência moral, desde a falência material ou nos processos obsessivos, a prece é o elemento e a medicação eficaz para combater todos os males que está na raiz de todas as situações, que é para combater o egoísmo e o orgulho. Então, os espíritos superiores nos aconselhando para podermos também lograr, receber e ter o apoio, a ajuda dos espíritos superiores, é importante que através da prece nós elevemos o nosso pensamento, o nosso padrão vibratório. E como isso é importante? Então a prece, além de todo o tratamento da eficácia da prece, sabemos que vamos ali estar levantando esse ânimo cristão e também podermos elevarmos a nossa vibração. Então, isso é muito importante. Além de receber os benefícios, vamos também promover benefício aos outros. E é isso que nós queremos, que o bem chegue a toda a humanidade. Assim, possamos prosseguir quando Jesus nos coloca nesse capítulo, que está no capítulo 16 também, do item 8, quando ele fala preservarmos, ó meu Deus, da inveja, tirar de todas as imperfeições, né, do corpo espiritual, do supérfluo, que possamos já trabalhar pelaquilo que nós necessitamos e não mais pelo supérfluo. Diante desse caráter da prece, ao proferirmos, estarmos imbuídos dessa vivência que vem nos ensinar, o homem vai deixando todos os seus atavismos, o apego à matéria, e trabalhando agora pelo ser espiritual e não mais pelo ter. Então as lutas não mais serão pelo supérfluo, e sim por aquilo que necessita a alma. Se a prece traz todos esses benefícios, nos aproxima do Criador, nos faz e nos torna criaturas melhores, então cada vez mais não teremos tanta necessidade de coisas materiais e saberemos dividir, compartilhar aquilo que possuímos, né? A humildade, o sentimento de amor, de carinho, de perdão e de caridade começa a brotar daqueles que criaram a consciência através da prece também. Então, nessa coletânea de preces que ele nos oferece como modelo, como inspiração, é importante estarmos convictos que diante de estarmos reunidos em nome de Jesus, quando nós estamos proferindo uma prece, nós estamos na frente, nós estamos adiante na presença do Cristo espiritual. Como falei no início,
Ele nos convida quando estivermos um, dois ou mais em meu nome, que sua presença se faria sentida. Então, na presença de Jesus, nós temos que estar como? Se a prece nos convida a essa reflexão, à simplicidade, à humildade, ao sentimento de perdão, de amor, para podermos estar na presença de Jesus, devemos ter o coração limpo, puro, para podermos oferecer e sermos dignos desta presença. Então a prece, ela nos convida a este momento, que é aquele ao qual nós vamos homenagear, principalmente agora em dezembro, o nosso homenageado Jesus, o aniversariante deste mês de dezembro que adentra, que possamos elevar a Ele essa prece, uma prece de gratidão, uma prece de amor, uma prece de perdão. Porque o Mestre é tudo isso e muito mais. Foi Ele que nos ensinou, foi Ele que nos colocou de uma forma tão direta, tão simples, que é buscar a Deus. E todas as conquistas nos serão dadas por acréscimo de merecimento e pelo próprio esforço do trabalho. Então a prece também significa trabalho, porque o Cristo nos ensinou que, reunidos as nossas forças, os nossos sentimentos, colocando todo o nosso potencial humano, o nosso potencial divino à disposição do serviço cristão, tudo iria se frutificar, florescer e crescer. Então a prece, além de ter esse caráter de que nós assumimos dentro do aspecto do trabalho que dignifica a criatura, então vamos estar bem assistidos, pois se nós queremos estar sob a proteção dos bons espíritos, e os bons espíritos andam em comunhão com Deus constantemente. Então precisamos elevar o nosso padrão vibratório através das preces, mas a prece carregada de atitude, carregada de ação de trabalho, de reforma íntima, porque à medida que vamos proferindo e sentindo a prece, irá acontecendo em nós realizações que está longe de imaginarmos, desde a assistência espiritual que vamos recebendo dos nossos anjos guardiões, né, dos mentores espirituais que nos assistem constantemente, está em boa companhia, recebendo diretamente vibrações altíssimas de cura, de pensamentos lúcidos e claros. E estamos marchando para este momento. Então nunca houve tanta necessidade de orarmos uns pelos outros. Orar também pelo nosso planeta, o nosso planeta Terra. Orar por todas as moradas. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu estou junto com todos, pensamos nós estamos em todos, porque Deus está em tudo e nós estamos em Deus. Nós temos e possuímos a partícula divina deste amor imorredouro, a centelha divina que nós carregamos no nosso DNA. Então, aonde quer que estejamos, o sentimento de amor ao qual possamos nos expressar e conversar com Deus, a nossa ligação será sempre a oração. É no momento do nosso recolhimento interior que iremos ouvir e receber as respostas que o Criador tem para cada um de nós. É necessário sim fazer silêncio em nós para ouvir Deus falar conosco, falar através da natureza, falar através daqueles que já não estão mais aqui na pátria espiritual. É só olhar as estrelas, o mar, toda a natureza, tudo à nossa volta representa Deus, a gratidão ao qual temos a Ele, pela família, por tudo quanto nos rodeia. Deus representa isso e muito mais. Então, seja qual seja a nossa vontade, o Senhor, que os nossos desejos se realizem, que possamos rogar e pedir ao Criador sinceramente aquilo que é necessário para a nossa felicidade. Imbuído desse momento e desse sentimento que nos toca através da prece, e pelo ponto onde muitos de nós já alcançamos, pelo aspecto da inteligência, que é uma ferramenta à disposição para execução dos nossos trabalhos aqui na Terra, que possamos usar a nossa inteligência ao nosso favor e ao favor do nosso próximo. Então, a prece vai nos conduzir a esses e outros patamares mais elevados, porque está carregada de sabedoria infinita, de possibilidade de crescimento.
que em todas as coisas que nos escapa a compreensão, se faça a tua santa vontade. Porque ao pedir tanta coisa, nós queremos que Deus realize a nossa vontade, os nossos caprichos, muitas vezes, os nossos desejos. Sem esquecer que Deus está cumprindo, que Ele faça e cumpra a vontade dEle. Acima de tudo está Deus. Deus é a vontade primeira e nós somos simples e pequenas vontade. Então, acima de todos nós, Deus. Então, ao dirigirmos a prece a Deus, por nós mesmos e também por todos aqueles que sofrem, aqueles encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos e até mesmo as preces pelos inimigos, por todos aqueles que necessitam de uma assistência espiritual. Possamos, naquele momento, somente pensar no nome daquele irmão que necessita dessa nossa energia de amor, da nossa energia de caridade, e que essa medicação saindo de nós possa ser transplantada através da vibração de amor para poder auxiliar este companheiro, este irmão. Por isso que a doutrina espírita e a codificação nós vamos encontrar em todos os momentos, desde o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, também Livro dos Médiuns, Céu, o Inferno e a Gênese, nós vamos encontrar toda uma inspiração de que necessitamos para continuarmos dentro dessa comunicação invisível, mas sentida com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, que devemos realizar por nós e pelo nosso próximo e Deus. Eu, Deus e o próximo, essa trilogia inseparável, porque o próximo, sim, ele é o nosso instrumento de trabalho, nosso instrumento de ação, que possamos sair de nós no sentido do desapego, né? Sair da inferioridade através da prece, que essa é uma das possibilidades de nos curar das enfermidades morais e espirituais, até mesmo da obsessão oculta, nós ou um irmão nosso que esteja passando. E nós temos visto os relatos fantásticos de reunião mediúnica, irmãos nossos padecendo de enfermidades obsessivas, no contato da prece, da assistência espiritual dada também à casa espírita neste aspecto, nós vamos encontrar uma oportunidade abençoada do exercício do trabalho através da prece, do grupo de oração, de intercessão que a casa espírita oferece como um ponto de apoio, de ajuda aos nossos irmãos necessitados, desde a prece, a água fluidificada, a oração, o esclarecimento doutrinário das palestras, dos estudos esclarecedores, revertem em medicação para a alma de que necessita. Então, essa coletânea de preces maravilhosas que temos aqui vai nos ajudar a nos afastar dos maus espíritos e nos aproximar de Deus. Então, ele vai nos convidar a essa reflexão, né? Para que possamos fixar, sobretudo para nós mesmos, fixar os princípios da doutrina espírita, que Deus é tudo nas nossas vidas. E que possamos estar com Ele, caminhando junto com Ele. E que as nossas orações possam ser cada dia menos pedidos e mais agradecimentos. Temos muito mais a agradecer a Deus. E neste momento que passa o nosso planeta, que possamos unir a nossa fé, não importa o nosso credo religioso, não importa onde nós estejamos, o importante é estarmos unidos, fortalecidos na fé daquele que nos ensinou a orar, da forma de posicionarmos mentalmente e moralmente diante do Criador. E isso o Espiritismo, a doutrina espírita, tem nos ensinado a nos conduzir para este momento. Agora, por exemplo, quando passa a humanidade, as dores, os lares que foram visitados pelas dores pelo Covid, que a oração foi o bálsamo que chegou a esses lares, a esses corações. Então, que possamos permanecer unidos, perseverando um pouco mais, caminhando apesar das dificuldades, mas nós temos o guia e modelo da humanidade que foi oferecido a cada um de nós para podermos avançar na senda rumo ao infinito.
Então, queridos companheiros, que possamos continuar nos inspirando na prece, nos inspirar no Evangelho de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo é essa bússola para nortear os nossos corações, para nos trazer todas as informações e as lições deixadas por Jesus. E uma delas foi a oração, pois o nosso Mestre querido, o primeiro a proferir a oração do Pai Nosso. Então, companheiros, como está chegando o nosso momento, eu agradeço imensamente esta oportunidade dessas breves reflexões e gostaria de convidar a todos para a nossa prece final. E como falamos no início da nossa fala, que a primeira prece ensinada à humanidade foi através do nosso Mestre Jesus, né, que temos conhecimento no Evangelho. Então eu convido a todos para que possamos cerrar os nossos olhos, entrarmos em conexão com Deus, nosso Pai de amor e bondade, com nosso Mestre Jesus e orarmos a oração ensinada por Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja. Então, queridos amigos, queridos companheiros, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e que todos tenham um domingo abençoado, cheio de muito amor, de muita paz e de muita oração. Fique com Deus. Um beijo grande. Tchau.